vocês. Eu quero pensar com vocês em um texto bíblico, eu quero ser bem breve com vocês. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. A leitura, ela é longa, então eu vou vamos ler o primeiro, o versículo 11 e o 12, e fazer exposição a partir do texto, mas vamos ler apenas esses dois versículos. Capítulo 15, versículo 11 e 12. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Amém. Fale conosco, Senhor. Fale conosco maravilhosamente. Fale conosco graciosamente. Fale conosco poderosamente. Abra os nossos corações para que recebamos a palavra. Abra o nosso entendimento para que compreendamos a palavra. E gera em nossos corações fé para crermos na Tua palavra. Sendo assim, trabalhe em nós, por nós e através de nós. E cremos que sairemos daqui melhores do que entramos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico muito conhecido. Acredito que todos que estão aqui, ou já leram, já ouviram alguma coisa concernente a esse texto. Texto que fala a respeito desta parábola, que já foi reproduzida através de música, através de peça de teatro, pregações. Porém, é um texto de muito conteúdo, de muitas lições para ser extraída para a nossa vida. O capítulo 15 ele é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos. É no capítulo 15 que o rapaz tem 100 ovelhas, perde uma. É no capítulo 15 que a mulher tem 10 dracmas, perde uma. É no capítulo 15 que o pai tem 2 filhos e um sai de casa. Mas é no capítulo 15 que esta ovelha que está perdida é encontrada pelo pastor. É no capítulo 15 que esta dracma que está perdida é achada pela sua dona. E é no capítulo 15 que o pai restaura esse filho que volta. Para uma melhor compreensão do que está acontecendo aqui, é necessário a gente olhar algumas coisas. Nós percebemos aqui que Jesus, no capítulo 15, no início do capítulo 15, ele está falando a sua palavra para 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo, o texto vai dizer que era os publicanos e os cobradores de impostos. O segundo grupo eram os fariseus e os mestres da lei. Então Jesus está falando a sua palavra para 2 grupos de pessoas. E é curioso porque, assim como Jesus está falando para 2 grupos de pessoas, a parábola também apresenta 2 grupos. O filho mais novo, o que sai de casa, representa quem? Representa os cobradores de impostos e chamados também de pecadores. O filho mais velho, que está dentro da casa do pai e nunca saiu da casa do pai, representa os fariseus e os mestres da lei. O texto bíblico diz que este pai tem 2 filhos. O mais novo se aproxima do pai e fala: Pai, dá-me a parte dos bens que a mim pertence. E é interessante porque a postura do pai é de uma passividade, porque o pai reparte os bens e dá para o mais novo. O mais novo, ao receber a sua parte, sai da casa do pai. E a Bíblia informa que ele vai viver dissolutamente. Depois que ele começa a viver dissolutamente e gastar tudo quanto ele tinha herdado do pai, a Bíblia diz que quando acaba tudo, na terra onde ele está também veio uma fome. E ele começou a padecer. E o texto bíblico diz que ninguém lhe dava nada.
Até que alguém se aproxime, ele se aproximou de alguém, e esse alguém o colocou para cuidar de porcos. E quando ele estava cuidando dos porcos, a Bíblia diz que ele lembrou da casa do pai. E ao lembrar da casa do pai, lembrou da fartura que havia na casa do pai. E disse: na casa do meu pai tem tudo em fartura, e eu aqui padeço de fome. Então ele coloca no coração um propósito: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. E assim ele o fez. A Bíblia diz que ele se levanta e se dirige para a casa do pai. Quando está se aproximando da casa do pai, o texto bíblico diz que o pai, vendo-o de longe, correu ao seu encontro. E o filho começa a reproduzir a fala que ele tinha ensaiado ainda no lugar onde cuidava de porcos, dizendo: pai, pequei contra os céus, pai, pequei contra ti. Quando ele vai dizer que não é mais digno de ser chamado filho, a Bíblia diz que o pai se lançou ao seu pescoço, o beijou e disse: traga depressa uma veste para ele, traga depressa sandália para os seus pés e um anel para a sua mão, e matai o bezerro cevado, porque este é o meu filho. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A Bíblia diz que todos começam a se alegrar e começa um grande banquete, uma grande festa. A parábola continua e parece-me que tem uma pausa. Quando volta a tornar a história, é a chegada do filho mais velho, depois de um dia de trabalho, cansado. Ele percebe que está tendo festa, e ele pergunta a um dos criados, dizendo: o que está acontecendo? E o servo vai dizer: é que teu pai matou o bezerro cevado, porque o teu irmão voltou para casa e o teu pai está feliz. A Bíblia diz que esse rapaz, o mais velho, se entristece a ponto de não entrar para a festa. O pai tem que deixar os convidados lá no ambiente da festa e sair para fora da festa, para convencer o seu filho a entrar na festa. E ele, quando se aproxima do filho e percebe que o filho está irado, o filho vai dizer: mas olha, eu trabalho contigo há tanto tempo, nunca quebrei nenhum mandamento teu, e tu nunca me deste nem sequer um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Agora veio este teu filho, não é mais meu irmão, é teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, e agora tu mata o bezerro cevado. E o pai deixa ele falar. Quando ele para de falar, o pai diz assim: olha, ele é o teu irmão. Ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e era necessário que nos alegrássemos com ele. Aí a parábola termina a parábola, e a gente não sabe se o pai conseguiu convencer o filho mais velho a entrar para a festa. A parábola termina sem a gente saber o que está acontecendo, se o filho entra, se o filho não entra, se a festa continua, se a festa acaba, se o pai está alegre, se o pai fica triste. A parábola termina desta forma. Qual o propósito desta parábola? Jesus está falando ali para dois grupos de pessoas que estavam presentes naquele lugar. Os fariseus e publicanos eram aqueles que, os fariseus e os mestres da lei, eram aqueles que eram guardadores da lei de Deus. E eles acreditavam que apenas por ter uma vida moral, eles tinham direito à bênção de Deus. E este grupo é representado pelo filho mais velho. Já aqueles que eram chamados de publicanos e pecadores, que tinham abandonado a lei de Deus, que viviam dissolutamente, eram representados pelo filho mais novo. Então Jesus está falando ali para dois grupos de pessoas com o propósito de ensinar lições maravilhosas. Qual é o propósito de Jesus ali? Jesus quer dizer para aquele grupo, primeiro, quem é Deus? Segundo, o que é pecado? Terceiro, o que é salvação? Quarto, o que é santidade? Essa é a proposta de Jesus ao anunciar a parábola chamada do filho pródigo.
É interessante, porque a ideia da parábola do filho pródigo, sempre quando é representada, pregada, cantada, é falar daquele filho que sai da casa e está perdido. Mas na verdade, ele tem 2 filhos, e os 2 filhos estão totalmente perdidos. São 2 filhos perdidos, mas também são 2 filhos amados pelo pai. São 2 filhos que estão perdidos, mas são 2 filhos que precisam ser restaurados pelo pai. São 2 filhos que não amam o pai, mas são 2 filhos que o pai ama eles, e eles precisam da graça de Deus. Primeiro propósito da parábola é mostrar para aquele público que estava ali quem é Deus. Quando Jesus está contando aquela história, é necessário lembrar que aquele público ali, eles vêm de uma tradição patriarcal, aonde o pai era a autoridade suprema dentro da casa, tinha que ser respeitado. Quando Jesus conta que o menino mais novo chega para o pai e fala: pai, olha, me dá a parte dos meus bens, sabendo que a herança só poderia ser dada na morte do pai. Na verdade, aquele menino estava dizendo: pai, eu estou dentro da tua casa, mas eu não te amo. Eu faço parte aqui da família, mas eu não te amo. Eu só estou aqui porque eu quero os teus bens. Eu só estou aqui porque eu estou interessado nos teus bens. Para mim, já era para o Senhor ter morrido, mas como o Senhor não morreu ainda, então ainda em vida, dá-me a parte dos bens que a mim pertence. Aquele público, quando estava ouvindo aquilo, ficou estarrecido e disse: como é que pode um garoto falar desta forma com a autoridade suprema dentro da família? Com certeza esse pai vai deserdar esse filho, com certeza esse pai vai chamar a atenção do filho, com certeza esse pai vai dar uma surra nesse filho. Mas de repente Jesus continua dizendo: e o pai repartiu os bens e deu a parte para o filho mais novo. O povo fica assustado. Quando Jesus continua falando que o filho vai, gasta tudo e tem fome, e agora está retornando para a casa do pai, o povo fica na expectativa. Com certeza quando ele voltar, ele será rejeitado pelo pai. Com certeza quando ele voltar, o pai não vai receber ele. Com certeza quando ele voltar, o pai vai passar na cara dele dizendo: olha, viu como você estava errado? De repente, quando ele está voltando na parábola, a Bíblia diz que o pai se levanta, corre ao encontro do filho, se lança ao pescoço do filho, começa a beijá-lo e diz assim: traga uma veste para ele. Eu fico perguntando, de quem é essa veste? Já que o filho foi embora e levou tudo, com certeza essa veste é do pai, para se cumprir o que Isaías profetizou, dizendo que Deus nos deu veste de salvação. Aleluia. A veste não é minha, quem deu foi ele. É sempre Deus procurando vestir os filhos que estavam afastados. É sempre Deus procurando vestir com a sua graça. É sempre Deus procurando vestir com o seu amor. É sempre Deus procurando vestir com a sua compaixão. É sempre Deus procurando vestir aqueles que estavam afastados da sua presença. Traga depressa a melhor veste e vestiu. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante porque a proposta da parábola é mostrar para aquele público quem é Deus. E quem é Deus? Deus é o Pai Celestial. Mas o Deus, sendo o Pai Celestial, Ele não pode em maneira alguma ser comparado ao Pai terreno. Porque talvez você tenha uma ideia do Pai de acordo com o seu pai. Talvez o seu pai não agiu de forma correta com você. Talvez o seu pai falou palavras duras com você numa hora equivocada. Nós temos famílias que estão destruídas porque os pais não sabem cuidar da família. Nós temos filhos que têm terror dentro da casa porque o pai agride a família, agride a esposa, agride o filho. Mas o Pai Celestial não é semelhante ao Pai da terra. Ele é um Pai glorioso que nunca erra, que nunca falha, e Ele te ama mais do que tua mãe, teu pai, teu marido, tua esposa, teu namorado. Há um Deus soberano, eterno e maravilhoso que te ama. Aleluia.
Ele te ama. A proposta da parábola é mostrar para aquele público quem é Deus. E quem é Deus? Deus é o Pai Celestial, o Pai que restaura, o Pai que redime, o Pai que levanta, o Pai que dá nova oportunidade, o Pai que abraça, o Pai que perdoa, o Pai que dá veste, o Pai que faz festa. Este é o Deus que você serve, este é o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Mas além desse propósito, primeiro, de mostrar quem é Deus, o propósito da parábola é mostrar o que é pecado. Porque cada um tem uma visão do pecado. Os fariseus e os publicanos, os fariseus e os cobradores de impostos, cada um tinha uma visão do que era pecado, que são representados na postura dos filhos. Pecado para o filho mais novo que era sair da casa do pai e viver dissolutamente. Mas agora Jesus Cristo, diante daquele público, vai dizer para eles o que realmente é pecado. Às vezes nós pensamos que pecado é apenas uma quebra da regra de Deus. Às vezes nós pensamos que pecado é apenas uma atitude que quebra o mandamento de Deus. Mas no contexto da parábola, o pecado é muito mais do que uma quebra da regra. É muito mais do que uma falha em relação aos 613 preceitos da lei de Deus. Pecado tem a ver também com a motivação daquilo que faço. Qual foi o pecado do filho mais novo? O autoconhecimento. De que maneira? O pecado do filho mais novo é aquele que dizer: a casa do pai está muito pequena, com certeza eu posso alçar voos maiores lá fora, com certeza o ciclo de amizade lá fora será melhor. Da casa do pai é muito cafona, as brincadeiras são tão limitadas, eu tenho que prestar relatório, eu tenho que chegar na hora certa, eu tenho que prestar tudo conta daquilo que faço, eu preciso de liberdade. Então o pecado do filho mais velho é o autoconhecimento, é uma liberdade autônoma. Vocês lembram do Éden? No Éden o homem tem liberdade, mas a liberdade no Éden é teônoma, é uma liberdade em Deus. Mas ele decide agora abandonar a liberdade em Deus e viver uma liberdade autônoma, aonde ele é dono do seu próprio nariz. É interessante porque Thomas Huxley, ele escreve dizendo: as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer tudo o que ele bem entender. O maior erro nosso começa quando a gente pensa que pode fazer tudo o que dá na telha. O maior erro nosso começa quando a gente pensa que é dono do nariz. O maior erro nosso é quando a gente pensa que é dono do nosso destino. E é isso que está acontecendo com o filho mais novo. Ele peca pelo autoconhecimento. Ele diz: a fazenda do pai, a casa do pai é muito limitada, eu preciso de algo maior. Mas agora, o que é o pecado do filho mais velho? O pecado do filho mais velho é a conformidade moral. Vocês lembram quando está tendo a festa e o filho mais velho se aproxima e não quer entrar? Por que ele não quer entrar? É porque ele não consegue, é porque ele não tem capacidade de entrar? Não, não é isso, não há nada que o impeça, não há nenhuma imoralidade nele. É porque a moral dele está num alto nível, a ponto que ele não pode se misturar com aquele que é pecador. Então ele chega para o pai e diz: olha, este teu filho já não é mais meu irmão. E ele vai dizer para o pai assim: pai, eu faço tudo o que o Senhor manda. E é interessante porque o pai não repreende ele. O pai não diz: você está mentindo, o pai fica calado. Então a ideia do texto é que esse menino realmente obedece o pai em tudo. Mas por que ele obedece? Não é porque ele ama o pai, é porque ele quer a bênção do pai. Então é possível pecar fazendo certo com a motivação errada. Eu sei que aperta a gente. É possível pecar pregando. É possível pecar tocando muito bem. É possível pecar cantando maravilhosamente bem.
É possível pecar sentados como nós estamos ouvindo a palavra, mas qual é a motivação? Jesus está dizendo para eles: pecado é muito mais do que uma quebra da regra, pecado é o porquê você faz. Então a ideia do texto é dizer: por que que eu canto? Por que que prego? Por que que estou aqui? Por que que vim para o culto? Qual é a motivação de levantar as mãos? Por que que eu adoro? Aleluia! Este filho mais velho, ele faz tudo o que o pai quer, mas não é porque ama o pai, é porque ele quer a bênção do pai, não é porque ele quer proximidade com o pai, não é porque ele quer ter intimidade com o pai, não é porque ele se preocupa com o pai, ele só faz porque ele quer receber do pai. Então Jesus está mostrando para aquele grupo, dizendo: pecado é muito mais do que uma quebra moral, tem a ver com a motivação. Então por isso que ação e motivação é analisada por Cristo. Ele analisa: por que você veio ao culto hoje? Talvez vai dizer assim: rapaz, se eu não for, Valdeir isso vai ligar depois, cobrando, então é melhor eu ir. Então o primeiro propósito da parábola é mostrar para aqueles dois grupos quem é Deus. Segundo propósito, mostrar para aquele grupo o que é pecado. Terceiro, mostrar para aquele grupo o que é salvação. O texto vai dizer assim, que o pai disse: vamos fazer festa, vamos fazer um banquete, festa. E é interessante porque todas as vezes que a Bíblia se refere à salvação é motivo de festa. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, dizendo: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são a boda. As bodas é festa, a boda do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Ou seja, a celebração da salvação da igreja será um banquete promovido pelo próprio Deus, aonde Cristo Jesus servirá a igreja. Irmão, isso é maravilhoso. Então, o que é salvação? Salvação é um banquete promovido pelo Pai. Aleluia. Mas o filho mais velho pensa que a salvação é resultado de méritos. É por isso que ele fala: quem merecia esse banquete sou eu. É eu que trabalho aqui das 6 às 6. É eu que vou cuidar da fazenda. É eu que nunca te abandonei, pai. É eu que nunca dei prejuízo para você. Não é esse aí. Ele não entende que a salvação não é resultado daquilo que eu faço. A salvação é resultado daquilo que o Pai fez na cruz do Calvário. É um banquete. Salvação não é uma recompensa, jovem. Recompensa tem que ter mérito. Salvação é um presente dado pelo Pai para aqueles que creem no sacrifício da cruz do Calvário. Salvação é um banquete. Você quer esse banquete? Você quer participar desse banquete? Você aceita esse banquete? Você se alegra nesse banquete? Salvação é um banquete promovido pelo Pai. Então entra para a festa, se alegra na festa. Você não fez nada para participar desse banquete, você não fez nada para participar dessa mesa tão maravilhosa, mas Cristo na cruz do Calvário, foi Ele que fez. Salvação não é resultado do esforço humano. Isso é curioso, porque nós vivemos no mundo capitalista, e isso entra na mente da igreja. É incrível. De que maneira? Exemplo: geralmente nós não queremos nada de graça. As pessoas geralmente falam: o que é de graça não serve, não presta. A maioria falam isso. Exemplo, vamos imaginar o jovem daqui, Tiago, né? É Tiago o nome. Tiago. Vamos imaginar o Tiago, ele é sorteado e ele ganha uma bolsa de um curso aí. Imagina um curso. Cita um curso aí que seria interessante para você. Direito, ok. Direito. E ele ganha essa bolsa, tem uma faculdade que vai recebê-lo. De graça ele não vai pagar nada, ainda vai ganhar lanche. Ele, primeiro dia de aula, ele percebe que a sala não tem ar-condicionado. O lanche não é tão bom. É um lanche, mas não é tão bom. Ele tem o direito de reclamar? Ele está de graça, está pagando nada, ele não pode reclamar. Agora, se ele estiver pagando, ele pode ir lá
Na diretoria disse: olha, dentro daquela sala não tem como, nós pagamos para algo melhor. E outra coisa, aquele lanche está complicado, está fraquinho demais, vamos melhorar aquele negócio. Então a gente pensa que salvação é assim: eu posso cobrar. Não pode, é de graça. Você não tem direito de reclamar de quem Jesus convidou para a festa, é Ele que convida, e isto é o maravilhoso da igreja. Aleluia! Eu fico maravilhado com a igreja por causa disso. A igreja é uma mistura de gente. Já pensou se na igreja só congregasse quem você gosta? Seria chato. Só congregasse quem eu gosto, seria chato demais. Mas o bom é isso: aqui tem gente de todo jeito. Tem aquele que sorri de tudo, tem aquele que não sorri de nada, tem aquele que abraça todo mundo, tem aquele que não gosta de ser abraçado, tem aquele que está alegre todo dia, tem aquele que sempre está emburrado. Mas isto é igreja, e o Espírito de Deus vai nos dando equilíbrio para trabalhar dia por dia em prol do reino de Deus. Participa da festa, não fique bicudo, não fique zangado, não fique emburrado, não fique para o lado. Participa do banquete promovido pelo Pai. Salvação é um banquete, e você pode participar mesmo sem pagar nada, é de graça. É interessante, Thomas Watson, acredito que seja o Thomas Watson, acredito, posso estar equivocado, que escreve algo maravilhoso. Diz: olha, não há nada que se assemelha tão bem à igreja como a Arca de Noé. Aí ele explica, por quê? Porque se não fosse o mau tempo lá fora, ninguém aguentaria o mau cheiro aqui dentro. É por isso que a gente suporta um. Lembra do que Paulo falou? Suportai. A ideia de suportar ali não é questão de limite. Você suporte, se aproxime, ajude aquele que é mais fraco na fé. Então a salvação é um banquete, é um presente de Deus, é resultado do esforço de Cristo na cruz do Calvário. Então a proposta de Jesus primeiro é dizer para aquele público, principalmente para os fariseus e os mestres da lei, que pensavam que tinham direito à bênção de Deus, dizer para eles que Deus é um Pai que restaura, dizer para eles que a salvação, na verdade o pecado, é muito mais do que uma quebra da regra, e dizer para eles que salvação é um presente que Deus dá. Quarto propósito da parábola é dizer para aquele público o que é santidade. Interessante. Porque a santidade é uma reação a uma ação do Pai. Entenda isso. Para o filho mais velho, a santidade era mais ou menos assim: eu obedeço ao Pai, portanto, tenho direito das bênçãos do Pai. Mas na ótica de Jesus, santidade é: sou aceito por Deus, por isso eu obedeço a Ele. A obediência ao Pai é o resultado da graça dele em mim. Nunca é daqui para lá, é de lá para cá. Aleluia! Eu não oro para alcançar bênção, eu oro porque já sou abençoado por Ele. Então é um resultado, percebam, a santidade é algo inverso, é o resultado da ação do Pai no Filho. Eu fico tão maravilhado com esse texto, e a gente vai vendo o texto Doutrinas Fundamentais da Fé. E uma delas é justamente a regeneração. A regeneração é um ato secreto de Deus em nós quando nos dá vida espiritual. E esse ato da regeneração acontece em um momento que a gente, ou quem está de fora, a terceira pessoa, não consegue perceber Deus dando vida para alguém. Mas é interessante porque se alguém que recebe a vida do Pai, ele não fez nada para receber esta vida. É mostrado no texto. O texto diz que o filho volta para a casa do pai chorando, volta para a casa do pai fedendo, sujo, e quando o pai vê ele, o pai diz: se banha primeiro. O pai não diz assim: olha, primeiro troca as roupas dele. Não, o filho fedido, o filho sujo, o pai diz: vem cá, deixa eu te abraçar. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que Deus é esse Pai celeste, soberano e maravilhoso. O que nós aprendemos aqui nesta parábola? Existem algumas implicações nessa parábola que é muito interessante para o nosso dia a dia. Primeiro,
O amor de Deus, na primeira cena da parábola, o amor e o perdão de Deus podem absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro do ser humano. O amor de Deus, não há limite para o amor de Deus, não há barreiras para o amor de Deus, não há muros que impeçam o amor de Deus. Ele é capaz de alcançar o mais vil e pobre pecador. Segunda implicação do texto: o amor e a aceitação do Pai são oferecidos absolutamente de graça. É interessante, porque tem uns comentaristas que tratam a respeito do texto da parábola do filho pródigo, quando o menino volta para casa e fala assim: me receba como um dos teus trabalhadores. A ideia do texto é: pai, eu preciso pagar, porque a lei do Antigo Testamento diz que quando o filho dava prejuízo ao pai, ele teria que ressarcir tudo do pai. Então o menino fala assim: eu tenho que pagar, eu gastei o dinheiro à toa, então agora eu tenho que trabalhar para pagar. Mas antes do filho falar, me receba como um dos teus trabalhadores, o pai diz: vem cá, vamos abraçar. E quando ele abraça, ele diz: não precisa pagar mais nada, já está pago, vai ser restaurado, já está pago. O amor e a aceitação do Pai são oferecidos absolutamente de graça a um Deus que te ama, a um Deus que te ama, a um Deus que te ama. Na segunda cena, algumas implicações para nós percebermos nesta noite. Primeiro, o que impediu o filho mais velho de entrar para a festa não foi a sua iniquidade, mas a retidão dele. Ele diz: eu sou tão santo que não me misturo. Conhece alguém assim? Eu sou tão santo que eu não falo nem com esse tipo de gente. Eu sou tão santo que eu não consigo nem aceitar um tipo dessa pessoa no meu Facebook. Eu sou tão santo que eu não quero conversar com esse tipo de pessoas. Eu sou tão santo que eu não me aproximo disso. Eu sou tão santo que... É isso que está acontecendo com o filho mais velho. Ele se achava tão correto e disse: não posso entrar nessa festa, e o impediu de entrar. Segundo, uma obediência meticulosa à lei de Deus pode ser uma estratégia de rebelião contra Deus. Uma obediência meticulosa à lei de Deus pode ser uma estratégia de rebelião a Deus. O que significa isso? Fazer o certo com a motivação errada se torna tão pecado quanto aquele que se prostitui lá fora, quanto aquele que rouba e mata. Mas acompanhe comigo o meu raciocínio para encerrar. A festa está acontecendo, o pai está insistindo com o filho. O filho talvez não entra, a festa continua até certas horas da noite, de repente a festa acaba. E o pai diz para o filho mais novo: se você já quiser ir deitar, pode ir. E ele é dirigido agora até um quarto. Chegando no quarto, vamos imaginar no contexto de hoje, teria uma bela de uma cama. Se tivesse o tempo frio semelhante a agora, tem um edredom esperando ele. E ele começa a lembrar do chiqueiro dos porcos. E ele fala: há dias atrás eu não tinha uma cama, agora eu tenho. Há dias atrás eu dormia ao relento, agora tenho um telhado. Não tinha um cobertor, agora tenho um cobertor. Ele deita sobre aquela cama, dorme. No outro dia pela manhã ele acorda bem cedo. E quando ele acorda, se dirige a um banheiro, faz os seus higienes pessoais. E de repente, quando ele chega a uma cozinha, tem uma mesa farta. Mais uma vez ele lembra do chiqueiro. Vamos imaginar uma mesa tipicamente goiana no café da manhã. Tem o quê? Me ajuda aí? Alguém já falou pão de queijo, quem mais? Café. Bora, vamos fazer. Porque se for maranhense igual eu, tem beiju, tem cuscuz. Né? Tem uma farofa daquelas, na farinha de puba, brita zero, essas coisas mesmo. Mas é goiano, o que que tem? Tem pamonha? Tem pamonha? Tem pamonha. Tem, né? Como é que é? Não sei o que assado aí, alguém falou. Milho, tem... tudo isso, está tudo lá. Aí, piqui? De manhã não, pelo amor de Deus, não. Piqui pela manhã não. Sério? Tá bom, vamos colocar um piqui vai lá, piqui. E ele está se fartando aqui e lembrando, dizendo: meu Deus, eu padecia de fome, olha essa mesa. E ele está participando. De repente o pai se aproxima da cozinha e fala assim: como está a comida? Ele diz: pai, maravilhoso demais. Esse piquezinho aqui pela manhã, oh, que coisa gloriosa.
O pai disse: e o pão de queijo? Nossa, pai, no ponto. E o cuscuz? Experimente um cuscuz, mas que coisa maravilhosa. E vai indo. Aí o pai fala assim: meu filho, quando você terminar tudo aí, dá 1 quilo, você vai descer aqui, tem umas vaquinhas logo aqui, você vai colocar ela no outro pasto. Esse menino, após terminar a sua refeição, levantaria e diria: eu vou. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero bênção do pai. Eu não vou fazer isso porque eu quero depois que o pai me retribua. Eu vou fazer isso porque o meu pai já fez por mim. Isto é santidade. Isto é compromisso com Deus. Você não vai fugir do pecado porque Deus abre uma porta de um emprego melhor. Não. Você não vai fugir do erro porque quer entrar numa faculdade. Não. Você vai fugir daquilo que é errado porque Cristo já fez algo maravilhoso em você, por você, na cruz do Calvário. Aleluia. Santidade é isto, é este resultado da ação de Deus em nós. Sabe por que você ainda tem esse dilema para vencer essa fraqueza sua? É porque você está confiando no seu braço. A partir do momento que você confiar na graça soberana de Deus, aleluia, a sua vida será restaurada para a glória do nome do Senhor. Quem recebeu esta palavra, diga amém. Se coloque de pé, por favor. Propósito da parábola: primeiro, mostrar quem é Deus. Segundo, mostrar o que é pecado. Terceiro, o que é salvação. Quarto, o que é santidade. Santidade é um resultado da graça de Deus em nós. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo nesta noite pela oportunidade gloriosa que o Senhor me deu de falar a tua palavra aqui. Obrigado pela forma carinhosa com que esta igreja recebeu a palavra. Eu te peço que esta palavra trabalhe em nós de uma forma gloriosa, maravilhosa e poderosa. Que nós possamos sair daqui sabendo que nós temos um Pai celestial. E é um Pai que restaura, que perdoa, que levanta. É um Pai que dá novas oportunidades. Que nós possamos sair daqui entendendo que o pecado é muito mais do que uma quebra da regra. O pecado tem a ver com a motivação que eu faço até mesmo as coisas certas. Ó Deus, que nós possamos sair daqui compreendendo, ó Deus, o que é a salvação. A salvação não é resultado daquilo que eu faço. A salvação é um presente, um banquete promovido pelo Deus Todo-Poderoso. Ó glória, aleluia. Que nós possamos sair daqui compreendendo o que é santidade. Santidade não é pelo esforço do homem. Santidade não é produzido pela capacidade humana. Santidade não é produzido pelo esforço do meu braço. Mas santidade é um resultado da ação de Deus em nós. É uma resposta do amor de Deus. É uma resposta à graça de Deus. É uma resposta à bondade de Deus. É uma resposta à misericórdia de Deus. É uma resposta ao perdão concedido. Aleluia. Ajuda-nos, ó Deus, a manter uma vida equilibrada. Ajuda-nos a manter uma vida piedosa e voltada para o Teu reino. Usa esta juventude desta região. Usa esta juventude para a glória do Teu nome. E que nós possamos entender, Senhor, que existe um Deus todo-poderoso. E esse Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele é o Pai que levanta, o Pai que restaura, o Pai que redime, o Pai que dá nova oportunidade, o Pai que perdoa, o Pai que te ama, o Pai que te chama, o Pai que te escolheu, o Pai que te chamou com poder e graça. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida piedosa. Nos ajuda a ter uma vida, ó Deus, conforme a Tua verdade, mas como resultado deste amor que nos envolve de tal forma que nos deixa, ó Deus, constrangido e envolvidos nele. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Se você recebeu, aplauda ao Senhor Jesus.